Nesse vídeo eu vou falar de mais 3 igrejas hereges que você não sabia. Se você for de uma delas, eu tenho certeza que você vai me xingar, vai deixar de me seguir e ainda amaldiçoar a minha vida. Pois bem, mas eu quero mostrar 3 igrejas que fogem muitas das vezes dos parâmetros bíblicos que você considera igrejas evangélicas, igreja de Deus, e a última igreja vai te surpreender. Dentro dessas igrejas estão aqui, você viu aí na capa. Espera aqui que eu vou falar. Quero dizer a você, antes de prosseguir nesse vídeo pesadíssimo, quero te dizer que o meu intuito aqui não é tirar você da igreja tal, não é fazer com que você afaste de Cristo, não. O meu intuito é que você conheça a verdade, é que você entenda a verdade, e mesmo que você continue nessa igreja da qual nós estamos falando aqui, você continue sabendo o seguinte: não, isso daqui eu não posso fazer, isso daqui está errado, aquilo dali, a igreja impõe isso, mas isso aqui não está na Bíblia. O que nós estamos falando aqui, trazendo para vocês é o seguinte: tenham cuidado e filtrem a congregação da qual vocês são, filtre aquilo que está na Bíblia e o que não está. Simples. Você não precisa se desviar, você não precisa sair de lá, você apenas precisa conhecer a verdade sobre algumas denominações. Eu sou assembleano, eu te digo que a Assembleia de Deus tem muita coisa errada, da qual eu não concordo, tem muitas doutrinas, entre aspas, doutrinas de homens, porque doutrina é aquilo que está na Bíblia, usos e costumes da Assembleia de Deus que eu não concordo, que eu sei filtrar, e nem assim eu vou sair de lá, me rebelar e vou me afastar da presença de Deus. Não é isso que eu quero. O que nós queremos é que você conheça a verdade sobre cada denominação, sobre cada liturgia, para que você decida se você vai continuar seguindo cegamente os ensinos deles ou se você vai peneirar aquilo que é bom e aquilo que não é. Eu tinha um amigo, esse amigo infelizmente faleceu na época do Covid, e ele disse que ele ia na igreja católica sim. Ele era evangélico, assembleano, e ia na igreja católica. E eu, na época, me escandalizei com isso. Mas ele me disse o seguinte: olha, eu vou na igreja católica e aquilo que o padre fala que é bom, eu guardo pra mim. O que não serve pra mim, eu descarto. Concordo com ele? Não sei, eu não iria. Mas, enfim. Por que eu não iria na igreja católica? Porque é totalmente diferente daquilo que eu acredito. Totalmente diferente daquilo que eu acredito. Então seria hipocrisia eu ir. Mas se você vai lá e sabe filtrar o que é verdade, o que não é, o que é bom e o que não é, a escolha é sua. Mas veja isso daí. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa: você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de R$5.000 por mês só com esse site, e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa, e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente. Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então, corre lá e não deixe essa oportunidade. Comentário fixado, mini curso gratuito para você que quer ganhar uma renda extra hoje. Comece hoje. Mini curso gratuito, fala com o Ed que ele vai te dar esse mini curso. Vamos para a primeira igreja. A primeira igreja é uma das maiores denominações do país, por nome de Deus é Amor. E por que eu trago Deus é Amor aqui? Eu vou falar os meus motivos e quero colocar alguém aqui também falando. Quero trazer um vídeo de um rapaz falando sobre a Deus é Amor. E você vai entender alguns motivos o porquê a igreja Deus é Amor é perigosa. Ao meu ver, a igreja Deus é Amor, além de ter usos e costumes pesadíssimos, uma carga pesadíssima que coloca sobre os seus membros, que nem eles aguentam a carregar, eu acho o seguinte: a igreja Deus é Amor, ela foi culpada
foi culpada por muitas heresias, por muitas falsas revelações e muitos falsos profetas que hoje está sobre o país. Porque a Igreja Deus é Amor é aquela denominação que todo culto tem que ter revelação. Todo culto tem que revelar 10, 20, 30, 40, 50 pessoas dentro da igreja. E com isso nasceu muitos falsos mestres, falsos profetas, porque achavam o seguinte: para mim ser considerado homem de Deus, eu tenho que revelar. Mas eu quero que você veja esse vídeo para embasar o que eu estou falando. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Falar da Deus é Amor não é uma coisa fácil, tá? A Igreja Deus é Amor é uma das maiores, vou dizer que sim, é uma das maiores denominações dentro do segmento pentecostal brasileiro. Só para você ter uma ideia de dimensão, ela possui uma sede em uma área nada mais, nada menos que 27 mil metros quadrados no centro da capital de São Paulo. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela era liderada pelo seu fundador, Davi Miranda, falecido hoje, mas foi substituído por sua esposa, Ereni Miranda. Mas na prática, quem lidera essa igreja, Deus é Amor, é a sua filha, Débora Miranda, tá certo? O que eu quero trazer aqui hoje, gente, são alguns absurdos dessa igreja, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu quero que você continue comigo para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia o que gera um povo sem conhecimento e um povo sem informação. Olha, um povo sem conhecimento e um povo sem informação, eles estão fadados, né, à ignorância. Como não existe um conteúdo, os líderes, né, não existe um conteúdo forte. Então o que é que os líderes religiosos eles fazem? Eles passam a aprender a algemar com algemas invisíveis os seus fiéis através de regras absurdas e sem o menor sentido. Eu vou te dar 16 regras que você vai ficar com o queixo caído, sem entender como que eles chegaram a essas regras. E para você ter uma ideia, a regra número 1: os homens da igreja são proibidos de usar camisa vermelha. Olha que absurdo. Só para você ter uma ideia, segundo a igreja, a cor vermelha é consagrado a pomba gira. E os homens não podem usar esta cor. Só para você ter uma ideia, não pode usar esta cor porque está associada, né? Porque há uma dominação da pomba gira pela cor vermelha. Aonde que esse pessoal chegou a essa conclusão, Zeus? É impressionante. Olha a regra número 2. As mulheres de Deus, né? As mulheres lá da igreja, as mulheres da igreja Deus é Amor, não pode andar de bicicleta, nem andar a cavalo. E segundo a igreja pentecostal, as mulheres não podem usar nada por baixo da saia, que é o vestuário exclusivo das mulheres. Então, para evitar que a saia levante durante a pedalada, ou a montaria, e as partes íntimas apareçam, a igreja traz estas proibições terminantemente. Quarto lugar, os membros da igreja pentecostal Deus é Amor são terminantemente proibidos de visitar outra igreja. Olha isso daí, são proibidos de visitar outra igreja, não pode. A igreja pentecostal, ela diz, aliás, ela se considera como o único caminho revelado por Deus a Davi Miranda para se chegar a Jesus Cristo. Então quer dizer, não há pluralidade de ideias. Ou você se concentra nessa doutrina revelada por Jesus Cristo, a Davi Miranda, unicamente a ele, porque Davi Miranda encontrou um grau de santidade, né, diante de Deus. Ele passou a ser um Enoque, um homem que andou com Deus. Ele passou a ser um Elias, um Moisés, um santo profeta, né? Só faltou dizer que é a reencarnação do Espírito Santo. Só faltou isso. Um cara, o Davi... Pois bem, tire suas próprias conclusões. A segunda denominação que eu quero aqui trazer para vocês, isso aqui todos sabem que é uma grande seita no país, que está crescendo, uma seita perigosa, é a Universal. Isso mesmo. Eu quero aqui trazer Augustus Nicodemos,
para falar sobre esta igreja. Veja isso daí. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2007, ela publicou um documento. Eu tive a oportunidade de ser um dos elaboradores do documento, em que foi feita uma análise da Igreja Universal do Reino de Deus, e nós fomos a primeira igreja evangélica no Brasil a dizer que a Igreja Universal, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, ela é uma seita. Ela é uma seita, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica. Tanto é que se alguém se transfere da Igreja Universal para a Igreja Presbiteriana, ele tem que ser rebatizado. Nós não rebatizamos quem vem da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus, nós porque reconhecemos como igreja evangélica. Nós não rebatizamos quem vem dos irmãos batistas, apesar de que se a gente for para lá eles vão querer mergulhar a gente. Nós não temos problema com os irmãos episcopais, metodistas, não é? Mas se veio dessas igrejas neopentecostais, essas que foram mencionadas aqui, eles são rebatizados, porque nós não reconhecemos. Mas eles creem Trindade na Bíblia, sim. Mas o que é que acontece? Essas outras crenças que eles colocaram ao lado deturpam a igreja de tal forma que o evangelho fica irreconhecível. Mas isso quer dizer que não tem crente lá? Tem, como tem crente na igreja católica. Tem crente na igreja católica. A pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo ali, mas vai ter uma hora que ela vai se sentir incomodada com tudo isso. Ela vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ver, e ela dizer, mas espera aí, né? Isso aqui não bate com a Escritura. Não é à toa que estão vindo as centenas e milhares dessas igrejas neopentecostais para as igrejas históricas nos dias de hoje. Está tendo um êxodo, né? Está vindo muita gente dessas igrejas, exatamente porque elas não estão mais aguentando esse tipo de coisa. Tratamos com amor, nós respeitamos, mas a nossa posição é essa. A Igreja Presbiteriana, se você quiser saber, ela tem essa posição do seu Supremo Concílio, né? Já determinando isso aí. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos ou de fazer uma caricatura ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. A Universal, até por conta da origem dela, ela vem do pentecostalismo, ela declara acreditar nos seguintes pontos que ela tem em comum com as igrejas evangélicas: crê na Trindade, como os evangélicos creem; na divindade e na humanidade de Jesus, como os evangélicos creem; no céu, no inferno, no julgamento final; na Bíblia como a palavra de Deus; na realidade do pecado; na necessidade de salvação, ressurreição dos mortos, vida eterna, segunda vinda de Cristo. Então, se você for olhar isso aqui, você vai dizer: a Igreja Universal é uma igreja evangélica, porque ela acredita nessas coisas, como os evangélicos também acreditam. Mas ela, além disso, ela acredita naquilo que as igrejas pentecostais acreditam. Por exemplo, a crença no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa que acontece depois da conversão; a prática das línguas estranhas durante os cultos e, particularmente, a cura divina. Então, essas três coisas a Igreja Universal compartilha com as igrejas pentecostais. Mas ela tem também aquelas práticas que são as mais importantes e que colocam essa igreja dentro do grupo das igrejas neopentecostais, que é a teologia da prosperidade, os ministérios de libertação de pessoas oprimidas por demônios e a utilização de objetos ungidos no culto. Então isso é feito pela Deus e Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, que são as primeiras igrejas neopentecostais no Brasil. Como Edir Macedo veio de lá, ele preserva todas estas coisas, com a diferença de que ele levou tudo isso para a mídia. A Casa da Bênção, por exemplo, Deus e Amor e Brasil para Cristo, eles não gostam de mídia, de televisão, de rádio, rádio sim, mas televisão não. Mas Edir Macedo levou tudo isso
ao público quando ele investiu pesado em televisão. Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal com todas essas crenças e práticas. Vamos tentar agora fazer uma análise crítica daquilo que ela acredita e fazer uma comparação com a convicção das igrejas da Reforma Protestante, nas quais nós nos incluímos. A primeira crítica que nós faríamos é com relação à visão de mundo que é passada na Igreja Universal e nas igrejas neopentecostais. É o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças que nos ajudam a enxergar a realidade. É os óculos que você usa para ler o mundo. Então, todo mundo tem uma cosmovisão. Aquilo que você acredita, as suas experiências, os seus pressupostos, as suas crenças, tudo isso vai influenciar a maneira como você lê a realidade. A cosmovisão da Igreja Universal é de um mundo povoado de demônios e anjos maus que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, crentes ou descrentes. Para o típico membro da Igreja Universal, tudo de ruim que acontece é obra de algum demônio. Se a pessoa fica doente, é um demônio. Se a criança está agitada ou inquieta ou irritada, é um demônio. Se um filho virou homossexual, foi demônio. Se alguém contraiu AIDS, é um demônio. Se perdeu o emprego, é demônio. Se tem um sonho mau, um pesadelo, é um demônio querendo oprimir. Então, essa visão de mundo é uma visão povoada de demônios, espíritos maus que estão detrás de cada esquina, de cada árvore, esperando só a oportunidade para destruir sua vida e fazer com que a sua vida seja completamente desgraçada e não tenha mais sentido. Então, o Edir Macedo, nos seus livros, ele claramente atribui aos demônios a destruição dos lares e do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e até feridas incuráveis. Então, essa é a visão típica dessas igrejas, ou seja, que o mundo está de fato controlado e povoado desses espíritos maus. Bom, o que é que nós diríamos a isso? Sem dúvida, a Bíblia ensina com clareza que existem os anjos caídos, que são os demônios, que Satanás ronda os crentes como um leão faminto, e que os demônios, sempre que possível, querem nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. O problema é que nessa visão não há espaço para duas coisas que a Bíblia também diz. Primeira, que os males que nos acontecem, eles com frequência são resultado das nossas próprias escolhas. Se o seu casamento vai ruim, não precisa um demônio para fazer isso. É você que não amou a sua esposa como devia, é você, esposa, que não foi respeitosa e fiel ao seu marido como você devia. Você não precisa do diabo para destruir um casamento. Você não precisa do diabo para beber e atropelar alguém na rua e ter que pagar por isso o resto da sua vida. Você não precisa de Satanás para... Pois bem, querido, pois bem. Agora a última igreja vai ser um pouquinho até de contradição minha, porque eu trouxe aqui o Augusto Nicodemos para falar sobre a Universal. E agora vamos falar sobre a Presbiteriana. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, presbiterianos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu até então, não sabia nada sobre a Presbiteriana. O que me levou a pesquisar sobre esse assunto foi que alguém me disse o seguinte: a Presbiteriana não segue os parâmetros bíblicos porque aceita batismo de crianças. A Bíblia não tem nenhuma passagem onde Jesus ou algum de seus discípulos batizaram crianças. Então, isso para o assembleano é uma heresia. Mas eu não quero aqui trazer os meus motivos, até porque eu não teria motivos próprios para falar contra a Presbiteriana, até porque são pessoas super inteligentes. A igreja que mais tem conhecimento bíblico, a igreja que mais estuda, uma das que mais estuda a palavra de Deus é a Presbiteriana
a Igreja Batista e outras, mas a presbiteriana tem conhecimento demais. Mas eu quero que você veja os motivos desse rapaz. Existe uma inimiga da Igreja de Cristo na Terra que é muito perigosa. Essa inimiga já está agindo há mais de 500 anos. É uma perigosa doutrina que faz de Deus um verdadeiro monstro, sem amor, sem misericórdia. Essa inimiga chama-se teologia calvinista. Por que eu digo que essa teologia é inimiga da igreja? Porque ela faz do ser humano um refém de um Deus manipulador, um Deus que não tem um pingo de misericórdia das pessoas, um Deus que faz acepção de pessoas. A doutrina calvinista afirma que Deus já destinou antes da fundação do mundo um grupo de pessoas, de seres humanos, a irem para o inferno, sem chance alguma de arrependimento. Estes já estão rejeitados antes do seu nascimento. Já estão destinados a irem para o lago de fogo. E além de toda essa lambança que essa teologia maligna faz com o caráter de Deus, a turma dos calvinistas não acreditam na evidência dos dons espirituais, ou seja, são frios, céticos, incrédulos e vazios. Hoje o caldeirão vai esquentar, fica aí, volto logo após a vinheta. Que esse vídeo aqui não é contra a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a referência das igrejas reformadas da teologia calvinista. Existem cristãos sinceros lá dentro, porém as suas doutrinas no tocante à salvação são heréticas. Elas deturpam o verdadeiro evangelho e destroem o caráter de Deus. E eu tenho certeza absoluta que eu vou arrumar treta com calvinistas, ou com algum hipercalvinista, né? Para quem não sabe, os hipercalvinistas são os talibãs do calvinismo, são extremistas ao ponto de dizer que Deus ele não precisa de nenhum uso dos métodos de causar a salvação, como por exemplo o evangelismo, preparação, oração pelos perdidos. O Deus calvinista já salvou, já predestinou os eleitos antes da fundação do mundo. A graça deles é irresistível e atrai todos os que serão salvos sem precisar anunciar ou interceder pelos miseráveis pecadores. Essa teologia arbitrária, autocrática e opressora do calvinismo é o reflexo da personalidade facciosa e autoritária de João Calvino, que é o pai das igrejas reformadas. Que quando ele foi prefeito de Genebra, ele se mostrou um verdadeiro inquisidor protestante. Ele levou muitos à morte por não aceitarem as suas doutrinas. A figura mais famosa que Calvino matou foi o teólogo e médico e filósofo Miguel Servet, morto em uma fogueira por não crer no dogma da Trindade. Graças a Deus eu não vivo nessa época, senão eu já tinha virado churrasquinho. O executor de Miguel Servet foi João Calvino, o mais destacado pregador da reforma protestante, e hoje é o mais importante pai das igrejas reformadas. A mais expressiva aqui no país é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E não adianta os reformados quererem tirar essa mancha de sangue das mãos e da história de João Calvino, porque ele era sim um assassino cruel e sanguinário. Ele matava qualquer que discordasse das suas balbúrdias teológicas. Alguém pode dizer, mas por que fugir das igrejas reformadas? Primeiro, como eu já disse, eles desfiguram o caráter de amor e de misericórdia de Deus, o fazendo um ser sem afeição pelas suas criaturas. Os calvinistas são incrédulos, não creem na vigência dos dons espirituais, eles não creem que os dons existem até o dia de hoje. Dá até para dar um desconto, porque a bagunça dessas igrejas pentecostais, com essas falsas manifestações carnais de supostos dons, ridicularizam os chamados dons do Espírito Santo, e essas meninices no meio evangélico dão força aos reformados calvinistas a negar a continuidade das manifestações dos dons espirituais. Mas em suma eles não creem nos dons. E o engraçado que está cheio de pseudos profetinhas que viviam profetizando nas igrejas, nas casas até de madrugada, agora viraram reformados, vão nessas igrejas da teologia calvinista e dizem que era coisa do diabo que manifestava na boca deles, zombam dos dons, zombam das línguas. São nuvens sem águas, são pessoas inconstantes. E o erro escrasso dessa diabologia, né, teologia, diabologia de Calvino, é a predestinação determinante ou fatalista, que baseia-se essa doutrina na perspectiva que Deus predestina previamente e absolutamente a humanidade, escolhendo antes dos seres humanos nascerem aqueles que irão se salvar e aqueles que vão ser condenados ao fogo. Essa doutrina tira do homem qualquer possibilidade dele rejeitar ou aceitar livremente a graça de Deus. É totalmente herética.
Quer dizer que parte da humanidade já nasceu para ser condenada? Então, para que o nosso livre-arbítrio? Essa doutrina calvinista é contrária à Bíblia, que ensina que Deus não faz acepção de pessoas, como está em Atos 10:34. Os calvinistas têm chegado ao absurdo de afirmar que Deus não ama a todos e Deus não quer salvar a todos. Porém, o livre-arbítrio é bíblico e a oferta da salvação é para todos os homens. Está na responsabilidade do ser humano, do homem e da mulher, aceitar ou não a graça de Deus, a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo. Mas cada qual vai arcar com as consequências das suas escolhas. Em 2 Pedro 3,9 diz: na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ou Calvino é um baita do mentiroso, ou a Bíblia, ou Pedro está mentindo. Vocês ficam com quem? Com Calvino ou com a Bíblia? Os calvinistas atribuem a Paulo como ele sendo o pai da predestinação. Mas então Paulo tomou uns vinhos, ou estava bêbado, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 2, do 6 ao 10, ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. É visível o livre-arbítrio do ser humano na Bíblia, algo rejeitado no calvinismo, que afirma que Deus já determinou os que vão se salvar e que esses não dependem de escolher o bem e o mal, que não precisam de nenhum meio que venha despertar neles o chamado para aceitar o Evangelho. Mas nesse versículo que nós acabamos de ler, nós vemos claramente que Deus ele julgará cada um pelas suas escolhas. Se escolher o bem, a salvação, ganharão a imortalidade, a vida eterna. Se escolher o mal, a condenação eterna. O próprio Senhor Jesus, ele não conheceu essa doutrina calvinista da predestinação, essa predestinação determinante fatalista que faz acepção de pessoas. Porque Jesus, ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Se a salvação é de acordo com a diabologia calvinista, então Jesus estaria batendo na porta à toa, batendo nos corações à toa, fazendo papel de bobo. Porque se uma parte da humanidade já está predestinada à salvação pela graça irresistível, que não dá escolha para o homem, né, de aceitar ou rejeitar, e que uma parte da humanidade já está condenada, então Jesus estaria batendo na porta em vão. Eu poderia ficar aqui mais de 2 horas citando versículos que destroem essa teologia maligna dos calvinistas. Mas quem tem o Espírito de Deus já compreendeu tudo que eu disse. E é por isso que eu falei, e no título está escrito para vocês fugirem dessas igrejas que descaracterizam o caráter real de Deus. Deus é amor, cheio de misericórdia, e quer que todos se salvem até o último momento em que o som do Evangelho for anunciado pelo mundo afora. Eu peço encarecidamente a força de todos vocês, que vocês compartilhem o meu canal com mais pessoas, deixem o like, o joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu mais uma vez agradeço a audiência de todos. Eu encerro. Pois bem, se você não concorda, você pode dizer aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que, infelizmente, nem todo mundo chegou no final desse vídeo, mas eu não tenho nada contra vocês, presbiterianos, crentes da Deus é Amor, da Universal. Tenho contra ensinos que não estão na Bíblia. Tenho contra falsas doutrinas e profecias que não estão na Bíblia. Tenho contra falsos mestres, falsos teólogos que pregam uma teologia da prosperidade hoje. Com eles eu tenho algo contra. Mas vocês que são membros, vocês são nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe e até uma próxima.